Olá, tudo bem? Meu nome é Mário Luiz Chipansky e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso estudo. Bom, ele foi um estudo que fez parte, é um recorte de um projeto de pesquisa denominado Resiliência e Bem-Estar entre Estudantes e Profissionais da Educação. Essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Thais Cristina Gutstein Nazar e teve participação da Ananda Pelgonzato, que foi minha parceira de artigo. Então, o nome desse recorte, dessa pesquisa, é Fatores de Risco Associados a Problemas de Ansiedade na Adolescência. De acordo com o DSM-5, a gente pode definir a ansiedade quando ela ocorre na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, com diversos eventos ou atividades, como, por exemplo, a inquietação, sensação de estar com os nervos à flor da pele, fatigabilidade, dificuldade de se concentrar e sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono, entre outros. Portanto, essa é uma condição que se manifesta através de uma preocupação excessiva com o futuro. O objetivo dessa pesquisa, então, foi levantar e identificar os principais fatores de risco associados à ansiedade no período da adolescência. Do material e do método. Então, depois da aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, da Unipar, iniciou-se a pesquisa que envolveu 126 adolescentes, na faixa etária de 16 a 18 anos, do terceiro ano do ensino médio. Então, para levantar esses dados, utilizamos dois instrumentos. O primeiro foi o Questionário de Juventude Brasileira Fase 2, com 77 questões objetivas de formato large e dicotômico, e para a ansiedade foi utilizada a escala Hospital Anxiety and Depression Scale, a escala HADS, que é dividida entre depressão e ansiedade. Para esse recorte, o mais interessante foi a parte da ansiedade. Então, se o participante pontuou de 0 a 7, tem probabilidade de ter desenvolvido algum problema de ansiedade. Se pontuou de 8 a 11, tem alguma possibilidade de ter desenvolvido algum problema de ansiedade. E se pontuou de 12 a 21, tem probabilidade. Então, esses questionários foram aplicados de forma presencial e coletiva escrita, e os dados, então, foram submetidos a análises estatísticas com a ajuda do Software Statistical Package for the Social Sciences, o SPSS, onde foram feitas análises descritivas e correlacionais. Dos resultados, então, da amostra total, tivemos que o N71, ou seja, 56,3%, tiveram possibilidade ou probabilidade de ter desenvolvido algum problema relacionado à ansiedade. Das correlações, encontramos correlações moderadas entre depressão e ansiedade, entre ansiedade e tentativa de suicídio, entre ansiedade e violência intrafamiliar, entre ansiedade e violência extrafamiliar e entre ansiedade e abuso sexual. Então, desses resultados encontrados, compreendeu-se que o fenômeno da ansiedade ele é muitas vezes relacionado, aos fenômenos da violência, como, por exemplo, a extrafamiliar, a intrafamiliar e o abuso sexual. De acordo com uma pesquisa realizada por Benjit Borges e Medina Mora, estado por Benetti em 2014, dentre 12 tipos diversos de situações adversas na infância, o mais forte e consistente preditor para o desenvolvimento de psicopatologias como, por exemplo, a ansiedade, foi a disfuncionalidade familiar e o abuso sexual. Então, compreende-se que a violência constitui o principal fator de risco para o desenvolvimento de alguma patologia, como, por exemplo, a ansiedade. Ainda correlacionados com a ansiedade, observou-se então a depressão, a ideação e a tentativa de suicídio, sugerindo que a ansiedade está relacionada de alguma forma com esses fatores. Em conclusão, então, a partir dos contextos, as análises de literatura e a pesquisa em si, é evidente que se faz necessário um trabalho com a violência, pois essa aparece frequentemente ligada aos fenômenos da ansiedade, assim como comportamentos suicidas também. Então, sendo que mais de 50% da amostra total apresentou ter vivido algum tipo de violência dentro ou fora de casa, mostra-se uma necessidade de fazer um trabalho interventivo focado em reduzir a ocorrência dessas violências, seja qual for sua forma de consumação, agressão física, agressão verbal, o bullying, o abuso sexual, entre outros tipos de violência. Bom, eu gostaria de agradecer a atenção e a possibilidade de eu estar apresentando o nosso trabalho, isso é muito importante, e eu me coloco à disposição para qualquer coisa.